Live falando de tudo. Com os pastores Enos Alves, Silviclei Oliveira, apresentação Cleiton Silva. Muito boa noite para todos vocês que estão ligadinhos aqui. Essa é a terceira edição da live Falando de Tudo. Para você que não me conhece, eu sou Cleiton Silva e nós estamos com esse projeto aqui abordando grandes assuntos que são bastante relevantes para o nosso crescimento espiritual e também intelectual. O assunto dessa live de hoje é escatologia bíblica, um estudo que trata dos últimos acontecimentos. Trata também da justiça de Deus para com o homem, o chamado e tão famoso, conhecido final do mundo, final dos tempos, enfim, chame como você quiser. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui comigo, mais uma vez, esses dois homens de Deus, participantes, membros da ADUM, assim como eu, pastores Silviclei Oliveira e também, Glória a Deus. também pastor Enos Alves. Nós estaremos aqui... Aleluia. Nós estaremos aqui abordando esse tema que é bastante grande, é um tema bastante abrangente, é um tema que ele demanda um certo tato, porque eu lembro de domingo passado, no final do culto, o pastor Enos chegou a falar pra gente que o que se falava de escatologia há 15, 20 anos atrás, em alguns lugares, já não se prega da mesma forma. Houve ali uma certa mudança nos estudos escatológicos, né? Eu acho que a gente não vai ter muita discordância, porque até porque somos assembleanos de berço e cultuamos a Deus na mesma igreja. Mas para você que está aí assistindo a gente, se você tiver um entendimento diferente do nosso a respeito de um determinado assunto, fique à vontade para participar conosco, escrevendo aqui o seu comentário. Se a gente puder, e eu acho que se Deus quiser, a gente vai poder, nós estaremos aqui te respondendo, né? Você manda sua pergunta e a gente te responde à luz da Bíblia e também à luz do nosso entendimento. Dito isso, antes da gente começar a live, mais um recado rapidinho. Quer entrar no mundo da beleza? Quer aprender a ser cabeleireira, manicure, fazer bronze, enfim. Você que quer entrar no mundo da beleza, procure a doutora dos cursos. Anote esse telefone, viu? 991948560. Repetindo pausadamente, 991948560. Ligue para a doutora dos cursos pelo WhatsApp, tá bom? A gente está evitando atender ligações diretas aí pelos caras que estão roubando Instagram, Facebook, essas ligações que vêm de fora. A gente não está atendendo ligações somente pelo WhatsApp. Combinado? É isso aí. Dito isso, vamos começar a live. Senhores, escatologia. Alguém quer dar uma definição do que significa escatologia ao pé da letra? Pastor Enos, pastor Silviclei, levantar a mão e falar. Pastor Enos, comece, por gentileza. Ele sempre joga para você, pastor. Boa noite a todos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra, uma grata satisfação de estar aí entrando no seu lar nesta noite, acompanhando talvez você está no seu trabalho, algum momento de você tira você descansar, para você parou para jantar e nos dá o privilégio de estar conosco nesta live. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que a mão de Deus esteja sobre você, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, todos estejam guardados debaixo da potente mão de Deus. Mas vamos lá. Amém. Escatologia. O que vai ser escatologia? Escatologia vai falar a respeito dos acontecimentos futuros. Muitas das vezes as pessoas se preocupam apenas com esta vida, achando que morreu, acabou. Mas nós acreditamos e temos a certeza que não é só assim. A gente morre e existe uma vida após a morte. Sim, lá vai acontecer, mas a escatologia sim é o estudo das coisas futuras, enquanto nós estivermos nesta vida. O Apocalipse, quando a gente para entender o Apocalipse, muitas coisas já aconteceram e muitas outras ainda irão acontecer. Então, baseado nisso que irá acontecer, quando nós estaremos falando nesta noite, porque o que é escatologia? É o estudo das coisas futuras.
Amém. Antes do Silvio Clay entrar, Silvio Clay, uma pergunta a respeito do estudo do que ainda há por vir. Existe um versículo bastante conhecido na Bíblia que diz o seguinte: morreu, segue-se o juízo. Correto? Correto. Então, a gente daqui a pouco vai entrar em Mateus 24, mas eu queria que você fizesse uma abordagem, antes de dar o seu boa noite também, fizesse uma abordagem em cima desse versículo, porque como o pastor Enos falou, tem muita gente que pensa que morreu, acabou. Morreu é totalmente diferente. Morreu, acabou. Não, amigo. Morreu é que começou. Quando você morre, segue-se o juízo. A vida que você escolheu viver aqui na Terra vai determinar para qual lugar da eternidade você vai. Parece um pouco duro, mas é a Bíblia. A gente não tem como amenizar para você. Pastor Silvio Clay? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, pastor Enos, irmão Cleiton, a paz do Senhor Jesus, e a você que está conosco aí, compartilhando, convidando e aprendendo também. Devemos crescer na graça e no conhecimento, e que seja essa noite uma noite de muito aprendizado. Amém. Para nós. Deus nos fez imagem e semelhança. Deus não nos fez como um animal que após enterrar, acabou, não existe mais. Seres humanos, ele é formado alma, corpo e espírito. A chamada tricotomia. Humanamente, a ciência... Isso. Humanamente, a ciência nos divide também, cabeça, tronco e membro. Espiritualmente, Deus também, né, nos divide em alma, corpo e mente. O Senhor, no jardim do Éden, soprou o seu fôlego de vida nas narinas de Adão, e a nossa alma é o nosso intelecto, o nosso pensamento, as nossas razões, nossas emoções, e o nosso espírito, que pertence a Deus, ou você pode determinar o seu destino. Então, Deus nos fez para servi-lo, para adorá-lo e para tê-lo com ele na eternidade. Jesus Cristo, em João 14, ele diz que ele vai ao Pai, vai preparar morada, e quando voltar, ele vai querer nos levar. Eu acho lindo esse versículo. Ele vai levar você para viver com ele. Ele não quer viver sem mim e sem você. Então, o ser humano, quando morre, diz a Bíblia Sagrada que após a morte segue-se o juízo. Deus, querido, nos fez para vivermos como seres humanos, racionais, como seres humanos, como Jesus dividiu a lei, amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo, ter o amor de Deus, ter a bondade de Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta a seguir os passos de Cristo. Então, tem pessoas que dizem: a vida é minha e eu faço dela o que quiser. Sim, você pode fazer dela o que quiser. Mas se você for ler lá em Eclesiastes, você vai ouvir um rei que usufruiu de tudo. Ele teve coragem de dizer, e a Bíblia teve este cuidado de colocar nas entrelinhas sagradas para nós nos atentarmos para isso. A Bíblia Sagrada diz que Salomão, em tudo que ele desejou, tudo o que o seu coração desejou, ele quis. Eu vou querer tantos cavalos, tantas éguas do Egito, assim ele fez. Aí eu quero casar com 300 mulheres, eu quero 700 mulheres princesas, concubinas, assim ele fez. Então tudo que ele desejou, ele fez. Mas só que no capítulo 13 ele vai dizer, ele vai reconhecer que o fim de todo homem, o trabalho, o dever de todo homem nessa terra é servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Por que isso, Salomão? Porque Deus, ele há de trazer, ele há de cobrar os nossos feitos, bons ou maus. Então, meu querido irmão, viva como você quiser. Mas nesta noite nós estamos dizendo para você, viva de acordo com a inerrante palavra de Deus, porque ela vai decidir o teu futuro. Temos uma eternidade para viver, uma eternidade de prazer, de gozo, de alegria, aleluia, de ver Jesus assim como ele é,
ou uma Em eternidade corpo de glória. no inferno. Isso. Ou uma eternidade no inferno, sofrendo. Não quero imaginar como, mas é sofrimento. A Bíblia fala que é ranger de dente, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Simbolismo de sofrimento. Então, queridos, vamos procurar servir a Deus, porque Deus, Ele há de nos julgar. Amém. Pedimos a Deus e rogamos a Ele que seja por boas obras. Amém. Silvio Clay, eu vou te pedir um favor. Eu acho que o pastor Enos está querendo... O que Jesus disse acerca dos sinais? Quais são os indícios de que a volta de Cristo estaria próxima? Como Jesus advertiu aqueles que o ouviam? Aleluia, o homem voltou. Voltar de novo, pastor. Como Jesus advertia aqueles que ouviam ali em loco, em tempo real, sobre o princípio das dores, sobre o arrebatamento. Lá em Mateus 24, a gente tem uma visão ampla. Pedro. Lá em Mateus 24, a gente tem uma visão bem ampla daquilo que Jesus dizia. Olha, haverá nação contra nação, pai contra filho, entendeu? Haverá pestes, tremores de terra, enfim, sinais da natureza acontecendo, mas o próprio Cristo diz, olha, é necessário que isso aconteça, todavia ainda não é o fim. Pastor Silvio Clay e pastor Enos, vamos aqui, para quem é novo na fé e está nos acompanhando, ou que talvez vai acompanhar essa live aqui depois no YouTube, vamos aqui fazer uma linha cronológica dos fatos. Pastor Enos, vou começar com o senhor. O que vai acontecer primeiro? Eu queria saber, eu queria que o senhor falasse a respeito sobre sinais, grande tribulação, se a igreja vai passar pela grande tribulação. Está com o senhor a bola, pode responder, fica à vontade. Irmão Cleiton, nós temos, na verdade, a nossa, como se diz, colocamos a nossa fé, acreditamos em algo e algumas pessoas não acreditam no arrebatamento da igreja. Tem algumas religiões aí que diz que não vai acontecer. Não vai acontecer. O senhor diz até mesmo cristãs, protestantes? O senhor quer dizer que tem algumas denominações que não ensinam acerca do arrebatamento, é isso? Isso, que não crê, que não esperam. Diz que isso é apenas uma formação da mente dos neopentecostais. Só que tudo caminha em direção ao rumo do fim. Nós cremos sim no arrebatamento da igreja. A Bíblia, quando ela fala no livro de 1 Tessalonicenses, lá no livro de 1 Tessalonicenses, ela diz que os que estão vivos... Deixa eu localizar aqui, que nós já vamos... Eu acho que é 4,17, pastor, eu acho. Para não ficar apenas uma palavra... Mas isso é interessante que o senhor abordou. É bom a gente salientar aqui que, independente da sua doutrina, a gente está aqui fazendo essa live para falar de uma visão assembleiana. Nós somos assembleianos, entendeu? Nós nascemos na fé, na Assembleia de Deus, eu na tradicional, o Silvio Clay eu não sei aonde, mas suponho que tenha sido numa Assembleia de Deus. Pastor Enos, lá no Mato Grosso, né, pastor? Sim. Mas na Assembleia de Deus também. Mas assim, nós não estamos aqui para afrontar a tua fé, de forma alguma. Nós estamos aqui colocando o nosso ponto de vista. Se você é batista, se você é adventista, se você tem uma outra denominação que não crê no arrebatamento ou que pensa diferente, você tem total liberdade de escrever aqui seu comentário e nós iremos tentar responder ou então dialogar respeitosamente, é claro, sobre esse assunto. Pastor, achou aí? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia aí. Você tem plena liberdade, você que está em casa, tem uma Bíblia, quiser acompanhar no seu tablet, no seu notebook, no seu celular, a leitura é a mesma. Diz assim: não quero, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais, que não têm esperança. Para falar do arrebatamento da igreja, o apóstolo aqui ele começa dizendo assim, olha, vai acontecer. Agora tem pessoas que não acreditam.
Aí diz, eu não quero que vocês que lê a Bíblia, que procuram buscar a Deus, sejam ignorantes a respeito disso. É o versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que ele diz, eu não quero que vocês não tenham saber, vocês precisam entender. Entendeu? Vocês precisam entender, vocês precisam procurar ter conhecimento do que vai acontecer. Não ser ignorantes. É isso, para que não vos entristeçais com os demais que não têm experiência. Tem pessoas aí triste, que não sabe nem para onde vai. Você pergunta às pessoas, rapaz, se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? E diz assim, eu vou para onde Cristo, para onde Deus quiser me mandar. Algo muito importante, porque Deus sempre quis levar o homem ao céu. Entendeu? Deus fez o homem para isso, né, pastor? Deus fez o homem para conduzir e reservar um local para o homem morar, habitar, descansar. Porque você sofre tanto nessa vida, e quando você partir dessa vida para outra, você sofre mais ainda. Certeza? Eu não acredito num Deus que seja cruel ao ponto de fazer o ser humano único e exclusivamente para que ele sofresse em vida e depois também mandasse ele sumariamente para o inferno. Mas existem até algumas pessoas que pregam esse Deus, entendeu? Até alguns ateus fanáticos, né, se é que vocês me entendem o trocadilho, eles falam disso, de que nós servimos a um Deus que é sádico, pois criou o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele o tal do livre-arbítrio, único e exclusivamente para que ele pecasse e por seus pecados fosse para o inferno. Como se Deus fosse uma criança que pegasse uma lente, uma lupa, colocasse no sol em cima de um formigueiro, para matar ali as formiguinhas por diversão. E eu não creio que Deus seja isso. Até porque em João 3,16, a Bíblia diz o seguinte, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo mundo que crê nele não pereça, tenha vida eterna. Então, essa falácia, essa mentira de que Deus é um Deus mau, cai por terra nesse versículo que o senhor leu. Muitas vezes, sem o conhecimento de Romanos, capítulo 8, que a Bíblia diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há, é um verbo. Então não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não traz confusão. Entendeu, irmão Cleiton? Então, eles pegam versículos isolados e a Bíblia está recheada para nós falarmos e para nós entendermos. A sua interrogação no princípio foi para falar a respeito da vinda de Cristo, correto? Não foi isso? Sim, os sinais. Quais são os indícios? Quais são os indícios que dão a entender para a gente que Jesus já está às portas, nós estamos na última hora? Nós vemos muitos exemplos. Se a gente for falar, meu amigo, a Bíblia diz que no princípio das dores, o que é o princípio das dores? É o princípio daquilo que vai acontecer. Por que o princípio das dores? Porque hoje não está ruim. Vai chegar um dia que vai ser pior do que o mundo está vivendo hoje, que é o princípio das dores. Então, sinais. Os sinais dos princípios da dores, a Bíblia diz que se levantaria reino contra reino. Aí você vê tanta conversa de guerra. Mas a terceira guerra mundial, ela está bem próximo de acontecer. Eminente. Olha, pai contra filho. Quantos filhos hoje matam o pai por causa da herança? Morreu um hoje aqui em Manaus. Matou o pai para vingar a mãe que o pai tinha matado. Então, assim, essas são algumas evidências que para a gente que serve a Cristo, graças a Deus, nos deixa esperançosos de que logo vem o Senhor, entendeu? Agora, para quem não serve a Cristo como a gente, e eu queria chamar o pastor Silvio Clay para essa conversa, pastor Silvio Clay, para a gente que serve a Cristo, nós temos a total certeza de que quando Cristo vier, nós teremos livre acesso ao Pai. Nós seremos transformados, iremos ser arrebatados, tomados, retirados dessa terra.
A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra, concorda? Vocês concordam? A diferença. Isso. Vocês sabem que antigamente o sal era tido como algo que conservava os alimentos, correto? Sim. Então, o que eu tô querendo falar? A partir do momento que a igreja sair da terra, a partir do momento que o sal da terra, que o sal for retirado da carne, ela vai entrar em decomposição muito rápido. Se é que vocês me entendem. Pela fé. Entendeu? A partir do momento que a igreja do Senhor ser arrebatada, ser retirada da terra, isso aqui vai degringolar de vez. Silvio Clay, você quer falar em cima? Amém. Eu quero dar aqui o alô ao irmão Luiz Carlos Godoy. Seja bem-vindo, meu amado. Ele está dizendo, eu creio que a igreja vai ver o anticristo se manifestar, mas não vai ver ele governar. Sim. É a posição do irmão Luiz Carlos Godoy. Creio que somos a última geração do arrebatamento da igreja, do toque da trombeta. Glória a Aquilo que eu falei hoje Deus. de tarde. Eu sinceramente, Seja bem-vindo, irmão eu Luiz. creio que nós somos a geração do arrebatamento, pastor Enos. Eu acho que não vai passar mais muito tempo, não. Irmão Cleiton, eu vou voltar um pouco. Amém. Eu acredito, para a gente concluir um pouquinho, a gente voltar um pouquinho atrás, a gente começou a falar a respeito dos sinais e já mudamos o assunto, né? A questão dos sinais. Igual eu estava refletindo a respeito de alguns sinais que a gente está vendo aí ao vivo e a cores. A fome, a riqueza de alimento que tem na terra, a riqueza de alimento que tem na terra e o número de pessoas morrendo, passando fome. Pessoas morrendo de fome. É um outro sinal. Lá no livro do profeta Daniel, o sinal bem visível aí, a Bíblia diz no capítulo 2 que uma mão, isso são sinais. Às vezes que uma mão, uma pedra foi cortada, sem mão nenhuma, e foi lançada sobre os pés da estátua. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, a Bíblia diz que a estátua tinha 10 dedos. Os 10 dedos representavam 10 reis. E lá aqui no livro do profeta Daniel, ele fala a respeito de 10 reinos que estariam se unindo e um reino seria mais forte. Nós vamos para a área escatológica. Hoje a União Europeia, Macron, presidente, fez um exército, criou um exército. Isso aqui é o que nós estamos vendo hoje, é sinais. Sinais daquilo que está bem próximo. A União Europeia. A União Europeia criou os 10 exércitos. Pegaram 10 exércitos de 10 países, se uniram em um só. O que é isso? A profecia do livro do profeta Daniel se cumprindo. Os 10 reinos. Os 10 reinos, os 10 exércitos preparados para uma guerra. Nós sabemos que, princípio de dores, um governador, um homem só, irá sentar no trono, resolver problemas de fome, crise mundial, financeiro, saúde. Um homem vai sentar no trono e vai resolver tudo. Então, para isso acontecer, precisa ter um domínio. Esses 10 reis, esses 10 que já estão agrupados, 10 exércitos na União Europeia de intervenção rápida. Grupo de intervenção rápida já é o caminho para alguém sentar no trono e dizer, está tudo pronto, eu já tenho o meu exército. Qual é a moeda que hoje tem a maior valorização no mundo? O euro. Estão lutando para que todos os países aceitem o euro como uma moeda mundial. Já tem, porque que tudo hoje é interligado à internet. Para que a internet 5G? Pode vir a 6G, 7G, 8G, justamente para que tudo esteja ligado. Quando o anticristo sentar no seu trono, tudo vai estar preparado. Então, tudo isso são o quê? Tudo isso são sinais. São sinais. A Bíblia diz sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. E a gente assistia aí a televisão, há 2 anos atrás, o mundo aí para fora, ele sendo destruído com água. Hoje você vê o Brasil.
Será que isso não é o fenômeno, mais um exemplo, mais um toque, Deus dizendo, olha, arrependei-vos porque a minha vinda está próxima? Concordo plenamente. A crueldade está tamanha. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu volto a falar que filhos matando pai, pai matando filho, esposa mandando matar o marido para ficar com a herança. Acabou o amor na sociedade. Tudo isso é sinal do que? Do fim. Tudo isso demonstra que Cristo já está à porta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu, você, nós que estamos aqui nesta live, aqueles que estão nos assistindo, precisamos estar preparada, porque querendo ou não, vai acontecer. Amém? Amém. Então são Amém. alguns Pastor sinais. O pastor Silvio Clay pode acrescentar mais alguma coisa a respeito dos sinais? Pastor Clay, você quer falar alguma coisa sobre os sinais e sobre aquele vídeo que eu lhe mandei hoje de tarde? O pastor Enos fez aqui uma analogia sobre os dedos da estátua que estava lá no capítulo 2 de Daniel, que seriam 10 reinos, e a questão da União Europeia. Eu queria saber se aquele vídeo que eu lhe mandei hoje de tarde, acerca da mulher, enfim, da besta, né? Enfim, eu vou deixar o senhor à vontade, mas eu queria, antes de tudo, saber, o senhor concorda com aquele vídeo que eu lhe mandei? Ou discorda de alguns pontos? Porque eu achei aquele vídeo perfeito. Sim, sim, perfeito. Mas ali é após o arrebatamento, né? Após. Glória a Deus. A terra, ela vive, como nos traz a figura na escatologia, né, em dores de parto. A mulher, quando está gestante, está para ter o bebê, os sinais de que ela vai começar a entrar no parto são que as contrações. E é isso que a terra tem sentido. Contrações. Perfeito. Contrações. 5 a cada... Antes era de 10 em 10 anos que a gente via algumas catástrofes, né? E hoje não. Esses anos têm reduzido muito. De ano em ano a gente vê desgraças e mais desgraças, que são destruições da humanidade. Muitas pessoas morrem a cada ano com destruições. Aquilo que a Bíblia fala, né? Movimento pelo ar. Pastor Enos caiu de novo. Movimento na natureza. Movimento na água. E é isso que nós estamos vendo. Sinais na terra, que é a natureza. A natureza tem um poder devastador. Sinais no céu. A gente vê o que está acontecendo aí, projetos, né, audaciosos para esconder futuramente o arrebatamento. Então, já estão até trabalhando com isso, fazer um projeto de forjar um arrebatamento para que o povo venha desacreditar. Então, a terra está passando por dores, um momento de muita contração, é o sinal da vinda de Jesus. E a contração na mulher, que quanto mais se apressa, mais fica perto um do outro, significa o quê? Que o bebê está para vir. Então, figurativamente também nós temos a vinda de Cristo. Perfeito. As dores de parto do mundo têm sido maiores. Então, Jesus está chegando. Glória Jesus voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Em cima disso que o senhor falou, pastor Silvio Clay, que já estão forjando aí um suposto arrebatamento pirata, né, digamos assim. A gente cresceu, a nossa geração, vocês são um pouquinho só mais velhos do que eu, a nossa geração cresceu ouvindo muito sobre ETs, alienígenas, todas essas teorias, Área 51, disco voador, esse tipo de coisa toda. Vocês acham que isso pode ser usado pelo anticristo para dar como solução ao sumiço da igreja na Terra? Tipo assim, vai sumir muita gente. Vai sumir muita gente e de uma hora para outra o governo unificado mundial vai ter que dar uma satisfação para geral, para todo mundo. O senhor acha, pastor Silvio Clay, que vão usar dessa falácia? Foi um disco voador que passou aqui e levou todo mundo. O anticristo,
vai ser um governo quase que perfeito. Quem ficar vai ficar maravilhado com a organização e com o jeito, a maneira de governar. 3 anos e meio vão perceber, né, que mudança extraordinária. Que mudança extraordinária. Mas só que também tem um sinal na terra, glória a Deus, que vai acusar este governo. É quando ele for querer sentar no trono de Israel, aleluia, e o judeu vai se levantar e dizer, não, querido, aqui você não tem lugar. E é onde ele vai se revelar com suas maldades e seus planos diabólicos. Então, o governo do anticristo será, a princípio sim, um governo perfeito. Eu acredito que vão acabar com a fome. O pastor Enos falou, os países são ricos. Estava conversando com um pastor africano, Angola, Moçambique, são países que sofrem com a fome, mas são países ricos. Mas o poder está centralizado. Aqui no Brasil também, se os políticos quisessem resolver a fome, quisessem resolver os problemas sociais, eles resolviam. Mas só que não resolvem. E o anticristo vai fazer isso. Vai deixar as pessoas maravilhadas. 3 anos e meio. E depois vão perceber aonde eles estão, que enrascada estão. Então, será assim. Com certeza será um plano muito maquiavélico, diabólico. E a Bíblia fala, a Bíblia nos alerta que o inimigo ele tem poder de fazer sinais no céu, né? Amém. Pastor Enos, a gente está falando aqui já sobre o anticristo, da sua tentativa frustrada de usurpar o trono lá em Israel. Aliás, aqui vai um adendo rapidinho. Vocês sabiam que a Universidade Judaica, a maior universidade lá de Israel, ela já tem um plano de construção do novo terra. Tá só no ponto de fazer. Eu estava vendo um documentário ontem acerca disso, rapaz, e olha, eu vou te falar, até me arrepio todo, viu? Porque realmente são evidências, são constatações do que a gente tá falando aqui. Agora, pastor Enos, a gente falou aqui do anticristo, mas a gente não falou ainda de uma figura bastante importante desse processo escatológico todo, que é o falso profeta. O senhor gostaria de abordar esse tema? Abençoado, é um caso bastante delicado quando a gente fala a respeito desse tema, porque esse tema ele tem uma cronologia, né? Sim. Primeiramente vem a questão dos sinais, aí vai manifestar-se o falso profeta no princípio das dores. Pois é, porque se eu não me engano, deixa eu só ver se eu estou correto, pastor Enos. Na linha cronológica das coisas vem o princípio das dores, o arrebatamento da igreja antes do princípio das dores, ok? Não. Não? Nós estamos vivendo o princípio das dores. Após o arrebatamento da igreja, o que acontece? Aí vai se manifestar quem? O anticristo. O anticristo, que é, ao mesmo tempo, o falso profeta. A igreja vai estar onde? A igreja vai estar no céu. No céu não, a igreja vai estar na Nova Jerusalém. Porque para o céu, as pessoas dizem, para no céu está fulano, está ciclano. No céu a Bíblia diz que para lá só voltou aquele que de lá desceu. Que de lá desceu, só Cristo glória. Jesus que voltou ao céu. Ok. Então, a igreja... Então, assim, só para entender. Anticristo e falso profeta, qual é a linha cronológica? É porque o que acontece? Hoje tem muitas pessoas se dando de anticristo. Aí a Bíblia diz assim, quando você ouvir dizer que diz que Cristo está ali, acolá, lá em Mateus 24, diz, não vão. Não vão. Isso é um falso Cristo. Não vê hoje o Henrique Cristo dando entrevista, tal. Palhaço. Aquilo, não, é um palhaço. Mas ele está tomando uma posição. Você percebe que ele tem os seus seguidores. Sim, pior que tem. E tem muitos outros que ainda vão se levantar. O que acontece? O verdadeiro anticristo, o verdadeiro,
ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos vendo, aí a Bíblia, nós vemos todos os sinais que estamos vendo acontecendo, a Bíblia diz assim, ó, mas ainda não é o fim. final. Entendeu? Porque as dores mesmo, o princípio das dores mesmo, a grande tribulação, a Bíblia diz que tem demônios que estão acorrentados. Entre eles Abaddon, por exemplo. Que vão ser libertos nessa época para atormentar o povo. Correto, meus irmãos? Então vai ter um anticristo. Ele vai trazer uma falsa paz. O anticristo é só isso. Ele vai trazer uma falsa paz. O pastor Silvio Cleide adiantou um pouquinho aí a respeito que ele vai sentar no trono como Deus, vai resolver o problema de toda a nação. Só que quando completar 3 anos e meio, quebra-se a aliança. Aí sim, aí se verá verdadeiramente o princípio das dores. Aí vai começar a grande tribulação. Aí vai iniciar um momento com muita dificuldade. E algo que nos chama a atenção, irmão Cleito, eu falei a respeito um pouquinho dos sinais da vinda, vai acontecer um outro episódio que a Bíblia diz que orais para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, nem no inverno, e ela também diz assim, ó, mas ai daquelas que amamentam e ai das grávidas. Entendeu? Dizendo que o arrebatamento... Isso é uma parte importante, pastor, que eu queria que o senhor frisasse e falasse a respeito disso. Por que a Bíblia é categórica em dizer que ai daquelas que estão grávidas? Será porque eu creio que toda criança é inocente, porquanto não tem pecado, e serão arrebatadas sumariamente? Entendeu? Essa passagem se aplica às mães cristãs também, aquelas que são servas fiéis de Cristo também, ou somente às ímpias? O Cleito, tudo vai se converter, tanto a questão A quanto o B, porque pode estar na igreja, mas se não estiver preparada para o arrebatamento, porque hoje todo mundo é evangélico. Chega lá na esquina, o cara está bebendo cachaça, está com cigarrinho de maconha, está com a garrafinha de uísque do lado, vai para lá e diz, eu sou evangélico, eu tenho a minha igreja. Entendeu? Pessoas oprimidas se justificando através de uma fala que se diz que ele é evangélico. Então o que acontece? Quando a Bíblia diz, ai das grávidas e das que amamentam. Veja só, imagina só. Acontece agora o arrebatamento, daí nós estamos aqui. Fica celular ligado, fica live, fica tudo. Aí as pessoas vão perguntar, o que aconteceu que sumiu todo mundo, desapareceu? Alguém terá que dar algum tipo de explicação. Mas só vai acontecer para aqueles que estiverem verdadeiramente servindo a Cristo. Não tem negócio do cara estar bebendo cachaça e dizer, não, eu vou. Não vai. Não vai. A Bíblia diz que os cachaceiros beberrão não entrarão no reino dos céus, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Então precisa estar o quê? Preparado. Preparado. A questão preparado. Nós precisamos estar preparados. O que é isso? A igreja, o crente fiel vai ser arrebatado da terra, vai ser tirado da terra. Nós seremos, o que quer dizer arrebatar? Quer dizer arrancar-se com força. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 30, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Que dia é esse? O Espírito Santo é o único transporte que vai conduzir o homem e a mulher que serve a Deus verdadeiramente ao céu de glória. O homem, querendo ou não, acreditando ou não, concordando ou não, aceitando ou não, arrebatamento da igreja é uma realidade. E só quem não quer que nós sejamos arrebatados é os próprios Satanás, os demônios e seus anjos, porque estão condenados. Porque o lugar, o arrebatamento foi preparado para todo aquele que serve, que teme a Deus. Agora eu vou para a sua... Agora eu vou aqui, irmão Cleito, para a sua interrogação. Você me interrogou, pastor Enos, a respeito para as cristãs? Sim, se estiver preparada, ela não vai sentir nada, porque ela foi arrebatada também. Mas porque, ai da grávida, qual o sentimento que uma criança tem de pecado? Nenhum. A criança, eu acabei de falar, que arrebatar quer dizer o quê? Se arrancado com força. A mãe com a criança no ventre,
A criança não vai ser condenada com a mãe pelos seus atos. A mãe desprezou a Cristo, ela tem a sua trajetória, o seu caminho a seguir. Então a criança vai ser arrancada, ela vai sentir dor de parto. Mas quando ela procurar, cadê o meu filho, cadê a minha filha, já era. Ela vai estar com a criança amamentando. A criança sumiu, aí vai acontecer o desespero no mundo inteiro. Todos os canais de televisão anunciando. Sumiu tantas pessoas lá do Jorge Teixeira, sumiu tantas pessoas lá do bairro Planalto, lá do Tranqueiro Neves, lá do Lagoa Azul. Aí notícias chegando lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, todos os cantos do mundo, dizendo, olha, pessoas desapareceram. O que aconteceu? Disco voador? Alguns vão dizer, foi disco voador, mas a igreja sabe que nós estaremos com Cristo na eternidade, graças a Deus. Glória a Deus, é assim que eu creio. Então, meus É assim amados, vão sentir dor de parto, vão sentir a dor da perca. Vão sentir. Se nós fôssemos falar sobre arrebatamento, como deveria acontecer, a gente poderia apresentar muitas coisas. Mas a nossa live ela não vai ficar presa na questão de como isto vai acontecer. Ela está presa que nós vamos ser arrebatados se tivermos uma vida íntegra, reta, se vivermos nesta terra temendo a Deus, temendo ao Senhor e procurar viver ter uma vida santa. O que é ter uma vida santa? É calunizar o irmão Cleito como santo? Não. É ter uma vida separada do mundo. O que é ter uma vida separada do mundo? Você já viu que você passa por aí? Você chega com seus amigos, passa uma mulher bonita e ele diz, olha, você já pecou porque você errou? Mas você está vigiando para você não ser condenado. O que é santificação? Você está separado das coisas do mundo. O mundo está aí, mas ele passa com as suas concupiscências e tudo dele é atrativo. Tudo do mundo é bom. Atrai a prostituição, a droga, o adultério, o roubo, que é dinheiro fácil, o narcotráfico, que é dinheiro fácil, o cidadão que é pistoleiro, ganha dinheiro fácil para tirar a vida dos outros. Então, é muitas atrações, mas nós sabemos que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós vamos estar separados dessas coisas. Aí nós seremos o quê? Considerado como santo. Santificação, e a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em cima disso, pastor Silvio Clay, que ele acabou de falar, e a gente estava batendo um papo hoje à tarde, sobre a questão dos sinais. O pastor até já disse que todos já se cumpriram, né, Silvio Clay? Na tua opinião, todos os sinais já se cumpriram. Você mantém essa opinião, e eu queria que você falasse a respeito disso. Por que você acha isso? Sim, eu acredito que sim. Porém, a perseguição à igreja vai aumentar. A perseguição à igreja tem que aumentar. O arrebatamento vai ser tirado, né? Vai ser raptado. O simbolismo desta palavra. Então, as coisas têm que piorar. As coisas têm que piorar para Deus vir buscar a sua igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, diz assim, porque o ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste, que até do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Então, para acontecer o arrebatamento, é necessário que a igreja esteja, entre aspas, aqui em apuros, realmente cercada, sem poder sair para lugar nenhum. Porque Jesus não veio ainda, porque a igreja é triunfante, ela conquista, ela avança. Fecham aqui, ela quebra ali. Fecham ali, ela quebra acolá. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, a porta ela não anda, a porta está parada. Mas a igreja está avançando, ela está derrubando as portas. Mas vai chegar um momento em que a situação vai se tornar tão crítica, em que Jesus vai dizer agora,
É agora que eu vou descer, papai do céu. É agora, meu filho. Vai buscar a minha noiva, vai buscar a minha igreja. Então, eu acredito sim, que só falta isso. A perseguição à igreja e cumprir-se, né, que a gente sabe também que é muito grande o evangelho, né? O evangelho será pregado por todo mundo e depois será o fim. Mas a gente sabe que ainda existe. Lá na Ásia, lá no Oriente, existe o ferrolho, né? Os países que estão ali trancados, fechados, que para servir a Deus não é fácil. Na Coreia do Norte é um país vigiado 24 horas, onde os cristãos adoram a Deus escondidos. Então, eu acredito que alguns coreanos ainda precisam ser evangelizados. Mas Jesus está às portas. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Jesus está às portas. Pastor Enos, gostaria de falar isso. As portas das trevas não vão prevalecer. Amém. Irmão João Baltazar, lá de Portugal. Deus abençoe, meu amado. Obrigado pela sua participação. Uma Lane também está conosco. Muitos irmãos aqui compartilhando, convidando, sendo bênçãos para nossas vidas. Se tiver alguma pergunta, Silvio Cleiton, pode falar também que a gente lê, tá? Amém. Pastor Enos, o senhor gostaria de falar esse assunto? Meu querido, eu gostaria de acrescentar algo na fala do pastor Silvio Cleiton. Pois não, fica à vontade. Eu gostei muito do texto que ele citou. Pastor Silvio Cleiton, o senhor pode ler ele novamente aí? O senhor está com a Bíblia aberta? Leia, por favor. Porque já o Ministério da Injustiça opera. Ótimo. Somente Só um minuto. Porque volta aí novamente, é só para a primeira parte. Porque já o mistério, que é mistério para muitos, né? Para nós, a gente sabe que mistério é esse, da injustiça opera. Sim, eu quero parar ver aqui. Mais um sinal da vinda de Cristo. Pois não. Hoje que nós estamos vendo, o que acontece? Hoje, o ladrão roubar não é mais crime. Sabe onde é que se torna o crime? O crime se torna para o receptor. Hoje, o que é errado, estão dizendo que é certo, a pedofilia, que todo tempo foi um crime, hoje estão querendo colocar a pedofilia como doença. Bando de safados. Desculpa, irmãos, então, mas aí o que acontece? Estão colocando o erro como certo, e o certo, você praticar o certo hoje é errado. Que é o princípio do versículo que o pastor Silvio Cleiton leu. Prossiga, pastor Silvio Cleiton. Eu amo isso. Há um que agora resiste, ô glória, que até que do meio seja Quem tirado. É esse um? Resiste. Nós temos aqui um. Aleluia, Jesus. Um que ele opera até que do meio seja tirado. Um que opera na vida da igreja, na minha vida, na tua vida, chamado Exu, chama-se Espírito Santo. Amém. E nós exigimos tudo, mas vai chegar a hora do arrebatamento da igreja, que o versículo diz que ele vai ser tirado. Ele vai ser tirado da terra. Então o Espírito Consolador é um outro sinal, irmãos. Está aí, é sinais do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo. Prossiga, pastor Silvio. Terminou o versículo já? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com assopro de som. Essa daí eu já entendi. Vai ser revelado tudo isso. Esse daí eu entendi de primeira, pastor Enos. Isso aí se refere especialmente àqueles camaradas que não aceitaram a Cristo ou que viveram um evangelho fantasioso e que não de conforme com as ordenanças de Deus. É isso? Vamos lá, pastor, o irmão Cleiton. Até que seja tirado. Quem foi tirado da terra? O Espírito Santo e a igreja. Quem é que vai se manifestar aí? Igreja. O anticristo.
Aí sim a igreja foi tirada da terra. Aí vem o homem que vai se assentar. Vai resolver o problema de toda a terra, problema de fome, desemprego, saúde. Vai sobrar casa, roupa, carro, relógio, celular. A igreja foi tirada. Esse é o cara. Esse aí vai ser o cara. Vai pegar tudo que ficou da igreja e vai distribuir. Quantas famílias vai caber dentro de uma igreja? Vai dividir a igreja lá em apartamento. Vai resolver o problema da moradia. Eita, então, o que acontece? Aí sim, aí vai acontecer o quê? Aí aconteceu o arrebatamento da igreja. Aí manifesta-se quem? O cara. Pastor Silvio Clay, ele falou a respeito de um aperto maior à igreja. Eu não espero esse aperto maior à igreja. Antes do arrebatamento, eu não espero mais. Sabe por quê? Vai acontecer um aperto quando nós vamos para o livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Que aí a Bíblia diz que todo olho olhará e verá aquele que eles o transpassarem. A igreja vai estar com Cristo, vai descer com Cristo. Israel vai estar clamando. Ó, acabou aí, ó. 3 anos e meio de paz. Entrou-se para o período da grande tribulação. Vem a guerra. Todas as nações unidas, todos os povos, tribos e línguas da terra contra Israel. A Bíblia diz que todo Israel será salvo, meu irmão. A Bíblia diz que todo Israel será salvo. A batalha do Armagedon vai clamar. Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras, lá em Zacarias, a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. Se fende ao meio. Uma perna de Jesus vai estar no lado esquerdo do monte e a outra do lado direito vai estar... Vão olhar e vão ver o nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Israel passa por debaixo da coxa de Cristo. E aí todos aqueles que estão ali para a batalha, para a guerra contra Israel, se cumpre este versículo que todo olho confessará. Aí todo mundo vai confessar. Aleluia. Aí verdadeiramente é o Messias. Aí verdadeiramente é o Cristo. Aí verdadeiramente é aquele que nós o transpassarmos. Só que aí vai ser tarde. Porque no mesmo versículo que diz isso, a Bíblia diz que aquelas nações que estarão ali contra Israel, eles vão estar falando e a língua vai estar caindo um pedaço podre como se fosse um câncer. A Bíblia diz que Deus vai lançar uma praga, que a órbita, essa carne em volta dos olhos, serão apodrecidas. Está lá. Está lá. Então, a escatologia, ela vem num princípio, num projeto. Vem o milênio, vem o arrebatamento da igreja. Aí manifesta-se o anticristo. Ainda tem as 2 testemunhas que serão mortas quando o anticristo reinar. Levantará 2 testemunhas. Se eu não me engano, é o livro do profeta Daniel que fala que as 2 testemunhas foram mortas em praça pública. Vão ficar lá 3 dias mortos. É Apocalipse né, mesmo, pastor? Que a besta vai mandar matar. Então, quando a besta mandar matar, essas 2 testemunhas, depois de 3 dias, ressuscitarão. E muitos dizem, estudiosos de escatologia, diz que vai se levantar quem? Diz que ali é Moisés e Elias. Os 2 que não morreram. Já ouvi essa teoria também. Então, veja bem. Eu lembro que eu assistindo um filme a respeito da vinda de Cristo, eu vi falando a respeito do Dia das Maravilhas. Eu não sei se vocês já assistiram, eu nem me lembro o nome, mas volta a respeito da vinda de Cristo. E depois eu lendo o livro do profeta Daniel, eu vi o que era o Dia das Maravilhas. As pessoas com aqueles óculos 3D no filme, eles colocando, e eles vendo pessoas que eram deficientes da perna, crescer perna. Pessoa com o pé dilacerado, crescer pé. Muitas coisas acontecendo. E eu parei ali, eu estava entendendo o Dia das Maravilhas, o dia que essas 2 testemunhas irão ressuscitar em praça pública. Então, a escatologia é algo longo. Aí vem o quê? Milênio de paz. Vem juízo final. Aí vem o quê? Lago de fogo.
Porque a pessoa que morre hoje, ela não vai para o inferno. Eu estou só antecipando aqui, mas nós vamos voltar. Sim, claro. Quem morre hoje não vai ao inferno. Quem morre hoje ou vai para o Hades ou vai para o seio de Abraão. Também não vai para o céu. Eu já citei anteriormente. Para o céu só voltou aquele que de lá desceu. Que de lá veio. Então hoje Satanás ele domina no inferno. Mas no livro de Apocalipse diz que após o juízo final vai cair uma estrela dos firmamentos. Vai cair uma estrela, essa estrela vai afundar na terra e vai abrir o poço, que vai ser o lago de fogo. Aí a Bíblia vai ser lançado quem? Satanás, a besta, o anticristo, Satanás e seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a Cristo. O lugar que aí sim se cumpre aquele versículo que diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Aí acabou. Aí Satanás não domina mais. Aí ele também vai ser atormentado 24 anos. Mas essa é coisa para outra live. Por causa do tempo. Nós estamos falando Glória a Deus. A respeito de sinais e a vinda de Cristo. Aproveitando, falando de tempo, a gente já está com quanto tempo aí? 1 hora de programa. Parece que foi 15 minutos, meu pastor. O negócio está gostoso. Graças a Deus. É porque quando a gente começa a falar de Bíblia... Quero mandar um alô pro Amon aí, que está vendo a live. Abraço, Amon. Tamo junto. Amém. Chegou aqui o nosso querido pastor Janderson Martins. Janderson Martins. Escatológico abençoado. Ele está aqui nos parabenizando pela iniciativa de falar sobre este tema tão pertinente ao tempo que estamos vivendo. Inclusive, o senhor está convocado, pastor, para segunda-feira, para terça-feira estar conosco. Pastor Janderson... Amém, pastor? E o amor aquele que me falou domingo agora? Sim, sim. O nosso querido pastor, que era da Tradicional, hoje está aí com uma congregação abençoada aí, fazendo a obra de Deus. Já conversei com ele antes. Gente, homem de Deus, realmente. Isso. Bom, com certeza vamos marcar aqui para estar conosco. O amor aqui está pedindo... Pode falar. O amor aqui está perguntando até que ponto a salvação dos que não acreditam no arrebatamento está em perigo. Isso é interessante. Até que ponto a salvação dos que não acreditam no arrebatamento está em perigo. Acrescentar na pergunta? Eu posso acrescentar na pergunta? É possível, e a gente aqui... Sim. Desculpa, irmãos, mas eu vou colocar vocês aqui meio que no papel de Deus. É possível que crentes que, com de determinadas denominações, que não acreditam no arrebatamento, tenham o seu lugar reservado ao lado do Pai, sejam também salvos? Só fui no embalo da pergunta. Quero colocar vocês aqui. É com vocês. Quem quer começar respondendo? Pastor Silvio levantou o dedo. Amém. A Bíblia está dizendo, e nós usamos aqui bastante esse versículo, que existe um que do meio ainda não foi tirado. E esse um trabalha 24 horas. Não vai se apresentar uma alma. Pastor Dimerson Saraiva, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. É bênção também para nossas vidas. Não vai se apresentar diante de Deus uma viva alma com desculpas de que não teve oportunidade. Então o Espírito Santo incansavelmente está nos corações de prostitutas, de ateus, de índios perdidos no meio da floresta, em algum momento dizendo, e essa cachoeira aqui, quem foi que fez? Vai bater esse questionamento lá no selvagem. E com certeza vai dizer, ei, o que tu acha? Existe algum criador além disso aqui? Isso aqui não ia nascer do nada, não. O que tu acha? Oh, aleluia, Jesus. Então, queridos, essas pessoas aqui, elas precisam se aquebrantar. Elas precisam abrir, passar azeite nos ouvidos e procurar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Deus fala com o ateu. Deus fala com os religiosos. Deus fala com quem quer, com os céticos que querem discordar de alguns pontos da Bíblia, porque a Bíblia não há discordância. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia não contém erros.
E tem pessoas que querem discordar e desacreditar. Desvirtuar. Acreditam em uma passagem, desacreditam no outro. Sim, o pastor Enos falou que existem, e eu já ouvi falar verdadeiramente, que cristãos não acreditam no arrebatamento. Eles estão acreditando no arrebatamento singular, único, né? Que é a morte. Que é a morte. Jesus está arrebatando com a morte. Mas a Bíblia fala, pastor Enos falou isso, mas a Bíblia fala que haverá um arrebatamento. Haverá um Em cima disso que tu está falando, Silvio Clay, não tem um versículo lá em Coríntios que diz que nem todos dormirão? E de que alguns... Quer dizer, esse povo eu acho que não está lendo a Bíblia direito. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo, se não me engano, aos Coríntios, ele fala que nem todo mundo morrerá, nem todo mundo dormirá, mas que alguns serão transformados, serão arrebatados e terão seu corpo transformado em corpo de glória, não é isso? Isso, justamente. O Amon aqui está dizendo assim, mas o evangelismo pessoal. Deus, ele precisa do homem. Até que ponto? Deus não precisa do homem. Deus usa o homem através do Espírito Santo de Deus. E assim como a Bíblia, ela foi revelada a Moisés, aos escritores da Bíblia Sagrada, que algum dia estavam sentados e diz aí, pega uma pena e escreve agora. E lá se vai, Moisés, ou então o seu amigo lá escrever. No princípio criou Deus os céus e a terra era assim forma e vazia. Aleluia! Então, Deus se revela, irmão amor. Deus se revela através do Espírito Santo de Deus. Não tem uma alma vivente, prostitutas, drogados, aí fumando maconha, usando droga, em algum momento ele vai questionar a sua vida. Aqui na rua tem um evangelista agora que prega a palavra de Deus em todos os cantos, que ele questionou a Deus. Deus, se tu existe, salva, me livra dessa vida. Ele olhou para um lado e viu lá as pessoas mantendo relação e aquilo deu nojo nele. E ele questionou a Deus, Deus, se tu existe, me livra dessa vida. E naquele dia o Espírito Santo se revelou para ele. E Deus disse, eu vou mudar a tua vida. Então, não haverá uma alma que vai se apresentar diante de Deus com desculpas, dizendo, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Temos a oportunidade sim do evangelismo pessoal, mas aonde não chegar o homem, com certeza chega o Espírito Santo de Deus. Pastor Enos? Refletindo a pergunta do nosso irmão aí, do querido irmão Amon, o que a gente consegue entender? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será glória salvo. a Deus! Amém? Amém. Mas vamos Aleluia, lá, Jesus. todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas é necessário o evangelismo pessoal. Porque para o homem invocar o nome do Senhor, ele precisa crer em Cristo. Eu posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? O senhor lembra daquele camarada que veio em cima da carroça, lendo o livro de Isaías, e perguntaram para ele, o que tu tá lendo aí? Tu tá entendendo? Como vou entender se não tem que me explique? Já eu chego lá. Já chego lá. Vamos lá. Então, o que acontece? A Bíblia, até onde Cristo precisa do homem. Lá no livro do profeta, no livro de Romanos, ela diz que a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Se com o teu coração creres, que com a tua boca confessares que Cristo é todos os mortos, será salvo. Aí tem uma outra passagem que ele pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A gente precisa, irmão, mostrar para a sociedade a necessidade do evangelismo e a necessidade do ser humano crer, que ele precisa acreditar no evangelho. Lá o ladrão da cruz, um exemplo, o ladrão da cruz foi salvo por quê? Foi só porque ele acreditou? Não. Porque ele ouviu e viu
Livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo 33, a Bíblia diz assim: portanto, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Versículo 32, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Então, a necessidade, sim, do evangelismo. Aí, quem estava lá para interceder por aquele homem? Como a gente faz quando alguém diz, eu quero aceitar Jesus? Estava Cristo. O próprio Cristo intercede por ele e diz, hoje mesmo. Cristo não disse que ele estaria no céu, mas Cristo disse, hoje mesmo, tu estarás no paraíso. Aí a Bíblia, nós analisando, fazendo essa decorrência na Bíblia, o irmão Cleiton antecipou a respeito do etíope, um trabalhador da rainha de Candace. Ele pega ali o seu animal, a sua carroça, ele diz que ele vai andando, e Filipe, de repente, Filipe vai andando, ele vê aquela carroça, e o Espírito Santo diz, se aproxima dele. Ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele pergunta assim, entendes tu o que lê? O homem diz, não. E como entenderei se não há quem me explique? Aí a leitura que ele estava lendo era justa aquela passagem. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, não tinha parecer nem formosura. Olhando-nos para ele, uma beleza vimos para que o desejássemos. Diz, olha, eu estou lendo, agora me explica aí o que é aí. Filipe entra no evangelismo. Aí o Filipe, como ele era um pouquinho meio bobo, né? Ele diz, olha, Jesus disse que aquele que não participar do pão e da carne não faz parte do reino. É necessário tu batizar para tu fazer parte do reino. Ele diz, olha, tem uma poça de lama bem aí, ó. Para a carroça. O que impede se eu ser batizado se eu estou crendo? A Bíblia diz que parou a carroça, batizou, e quando Filipe abriu os olhos, quando o eunuco abriu os olhos, Filipe foi arrebatado até a cidade de Gaza. Então, irmão Amon, há necessidade sim do evangelismo. Evangelismo pessoal, evangelismo na caixa de som, no carro de som, o evangelismo de você apenas pegar um folheto e dizer, aceite Jesus, Jesus te ama. Porque tem pessoas perdidas, desamparadas, pessoas esperando. Enquanto tem 1000 pessoas que olham para você e diz, para que isso? Isso não precisa. Tenha certeza que tem 10 desesperados. Dizendo, hoje eu tiro a minha vida. Se não tiver uma resposta, hoje eu tiro a minha vida. Se Deus não falar comigo hoje, eu vou me desviar, eu vou me lançar no inferno, vou me lançar nas drogas de vez. Então, querido, se faz necessário o evangelismo, porque você entrega um folheto e diz, Jesus te ama. Quantas pessoas estavam com a corda no pescoço e ouviu essa palavra? Então, mais do que importante, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará. Eu já expliquei, na batalha do Amagedon, mas enquanto isso não acontecer, a missão da igreja é ide por todo mundo e pregai no evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Posso tirar uma dúvida com vocês, pastores que sabem mais do que eu? Se pastor Silvio Clay está afiado para responder. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu não me engano, o Vale acho que é Níquel, não é o nome? O Vale do Armagedon, onde vai acontecer essa batalha, ele já foi palco de uma batalha em tempos bíblicos lá atrás, onde Deus usa Débora para falar ao povo que Deus daria vitória sobre aquele povo que escravizava Israel. Ou eu estou confundindo as bolas? Pastor Silvio Clay. Sim, já houve batalha. Eu me esqueci o nome do povo aqui. No local onde haverá. Eu me esqueci o nome do povo aqui que escravizava Israel nessa época, mas era um povo que, pelo que eu li, Eram os filisteus. O rei Balaque na época. Subjugava de tal forma o povo de Israel, que o povo de Israel meio que tinha que andar de cabeça baixa e só poderia falar perante ele se realmente fosse perguntado alguma coisa assim do tipo. Vocês fazem um link, porque assim, tudo que tem na Bíblia, irmãos,
a Bíblia, eu acredito que tudo aponta para Jesus. Tudo. E vocês acham que tem algum link histórico que aponta para uma profecia dessa batalha do Vale do Armagedon? Não, Cleito, a questão da batalha está lá em Zacarias, se não é o capítulo 10, é o capítulo 12, que vai falar a respeito da batalha do Vale de Armagedon. A Bíblia diz que a matança vai ser tão grande que o sangue vai chegar à altura do arreio dos cavalos. Vai haver uma matança tão grande que vai, dentro daquele vale, que vai ser um vale meio côncavo, vai chegar a 1 metro de sangue derramado naquele lugar. E para quem? Para quem talvez nos ouve, ou vai assistir depois a live, porque eu vou ouvir o que esses camaradas aqui, esses 3 camaradinhos aí meio feios estão falando, e vai acabar acessando para ouvir, e acha que o inferno não existe, não acredita no inferno. O que é? Qual é o cheiro da larva do vulcão? Segundo, até onde eu ouvi falar, é o cheiro de enxofre, e onde passa para voltar a produzir alguma coisa complicada. E é justamente o cheiro da larva do inferno. Fogo e enxofre. E o lugar onde o homem nunca morre, o bicho nunca morre. Então, irmão Cleito, está lá. Tem passagem. Tem passagem. Com relação ao tempo, Silvio Clay, temos quanto tempo de live? Dá para vocês prosseguirem mais ainda? Vocês já querem terminar? Porque eu tenho alguns assuntos aqui. Temos 10 minutos. 10 minutos? Então eu vou avançar um pouquinho na linha do tempo e vou perguntar para vocês a respeito do seguinte. Digamos, vamos conjecturar aqui o cenário, pastor Enos e pastor Silvio Clay. Pastor Silvio Clay vai me responder agora. A igreja foi arrebatada. O Espírito Santo foi tirado da terra sumariamente, ok? A partir do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo foi retirado da terra. Todavia, aquele que não aceitar a marca da besta, ou aquele que não se dobrar perante a vontade do anticristo e morrer defendendo a sua fé meio que tardia em Cristo, esse também terá acesso ao céu. Tanto é que lá em Apocalipse fala sobre as vestes manchadas de sangue que chegaram lá por depois e tal. E eu queria saber qual é os que vieram da grande tribulação. Os que vieram da grande tribulação. Qual é a tua visão sobre esse aspecto, sobre esse acontecimento, Silvio Clay? Tem um louvor que mamãe cantava para mim dormir. Após o arrebatar a igreja, a porta da graça vai fechar, o mundo ficará na mão do anticristo. E ela continuava, amém? Existem algumas pessoas que interpretam essa tirada do Espírito Santo dizendo que a Bíblia ela vai ficar branca, as letras vão sumir, vai ficar só os papéis brancos. Mas quando a gente fala isso, se estuda isso, a gente não vai entender que não, a palavra, a letra não vai embora. O que vai embora vai ser a inspiração. Vai ser aquele que convence o homem do erro, do pecado, do engano. Então vai ser mais difícil. Agora nós temos esse Espírito Santo Consolador que intercede por nós, que fala conosco, que diz que estamos errando, que diz que paramos de errar, que Jesus está voltando, que as oportunidades estão findando. Existe. Não tem uma pessoa que vem dizer que Jesus não fala com ele, porque fala. Uma vez eu estava evangelizando e uma mulher falou que quando chega na casa dela, vem das noitadas, ela olha para o sapato, olha para as prateleiras lá, onde tem tudo aquilo que é vaidade, luxúria, e ela sente um vazio, e ela olha e diz assim, eu acabei de vir de uma festa, estava feliz, e agora, por que eu estou vazio? E ela começa a chorar, começa a sentir um vazio grande na alma dela, e ela fala que é Jesus, que ela precisa de Jesus. Só que ela não tem força para aceitar a Cristo. Mas tenha certeza que o Espírito Santo está batendo nesta porta, está falando nesta porta, para que venha se abrir. Então,
após o arrebatamento da igreja vai ser mais difícil. E eu acredito que a chance para alguém que não abriu o coração para Cristo, aleluia, antes da igreja, que não aceitou um panfleto do pastor Enos, que não recebeu uma palavra do irmão Cleito, vai ser difícil. Vai ser difícil ele entender que houve arrebatamento, que Jesus voltou, levou a sua igreja. Então vai ser a hora daquele desviado que teve um encontro com Cristo, que pregou a palavra, que foi casa de Deus, morada do Espírito Verdade. Santo, dele se apegar nessa esperança e dizer, Jesus voltou, Eu fiquei. e agora eu vou sofrer as duras penas. De todo jeito. Eu fiquei, agora eu vou sofrer, eu vou ralar, mas eu vou para o céu. Agora a gente tem, né, a livre e espontânea vontade de servir a Deus. Mas a opressão será maior. E terão o privilégio, né, de mostrar para Deus que o ama em espírito e em verdade. Que o ama acima de tudo. Hoje, nós dizemos para Deus que amamos diante de uma oferta de Satanás. E nós dizemos, não, eu amo a Deus. Satanás coloca diante de nós um prato. A gente diz, não, eu amo a Deus. E assim a gente vai mostrando para Deus que o ama e que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas eu acredito que após o arrebatamento vai ser alguém perdendo braço, perdendo perna, não, eu amo a Deus. Perdendo filho, eu amo a Deus. Perdendo esposa, eu amo a Deus. Nega, eu não nego. Eu vou matar tua família, pode matar, mas eu não nego. Então, vai ser difícil. Vai ser difícil. Arrependa-te, te conserta, Jesus voltará. Pastor Enos? Pastor Fábio Tocha, Deus abençoe, missionário Gilmar, estão acompanhando aí também. Deus abençoe, glória a Deus, é um prazer. Glória a Deus. Sim, fale. Vocês que estão vendo a live aqui, vocês que estão vendo a live, escrevam aqui qual é a denominação. A gente vai mandar aqui um ósculo santo da caridade com todo carinho mesmo, tá? Agradecendo aí, dando aquele alô super especial. Pastor Enos, em cima disso, que o pastor Silvio acabou de falar, o senhor acha que a sua visão sobre essa questão do ir pela dor, né? É o famoso ir pela dor. Tu acha que... Como que vai ser esse processo? Fique à vontade. Abençoado, eu acredito em algumas situações. Eu acredito, eu sou um camarada que a minha teologia ela é pouca, certo? Mas como a Bíblia é algo mesmo inspirado por Deus, a gente consegue ter discernimento de algumas coisas. Veja bem, Aleluia, o que Jesus. acontece? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que participar da primeira ressurreição. Bem-aventurado é que participar do primeiro arrebatamento. Pastor Silvio Clay já disse. Pessoas vão sofrer, não vão aguentar, irmão Clay. A Bíblia diz que a morte vai ser tirada. As pessoas vão cortar braço, perna, quebrar pescoço. Diz que eles vão entrar debaixo das montanhas, vão gritar, montes caiam sobre nós. Caia. Vai subir nas torres altas de energia, aleluia, Jesus. de rádio de telefone e celular, vão se lançar de lá, vão se quebrar, vão sentir dor, mas não vão morrer, a morte foi tirada. Foi tirada. É um momento triste, então o importante é não esperar esse momento. Aceite Jesus agora, se arrependa agora, tome essa decisão hoje, não espere esse tempo. Esse é o meu conselho. Glória a Deus. Esse é o meu conselho, Aleluia, não espere. Jesus. A Bíblia diz que todo Israel será salvo. Tem uma promessa para Israel. Você não é israelita. Nós somos gentios. Então não adianta esperar. Quem está desviado, volte para Jesus.
Quem está enganando o seu irmão, não engane mais, peça perdão. Quem vive intrigado com seu irmão, peça perdão. Quem compra fiado e não paga, vá lá, pague, peça perdão. Quem está traindo a esposa, abrace ela, confesse, peça perdão. A esposa que está traindo o marido, faça a mesma coisa. Faça perdão, faça conserto. A oportunidade é agora, a tua oportunidade é agora. A Bíblia diz assim, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como Israel endureceu no dia da peregrinação em direção à terra prometida. Deus está falando contigo aí hoje, viu? Aleluia, Jesus. Você não está só ouvindo esta live, não. Deus está falando contigo hoje. Eu creio. Deus está tratando ao teu coração hoje. Arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus Cristo vai voltar, você acreditando ou não, você crendo ou não, você tirando sarro de pastor pela esquina, você gritando palavrões para os pregadores. Esses dias, semana passada, eu vi um pregador aí fora pregando com alto-falante nas costas, carrega falando de Jesus, alguém pegando um chicote, batendo, maltratando ele, e ele dizendo, mas Jesus te ama, Jesus vai voltar. Não importa, meus irmãos, Jesus vai voltar. Aleluia, Jesus. E é para isso que ele preparou esta live, preparou você aí do outro lado para ouvir esta palavra. Arrebatamento da igreja é uma realidade. Deus está no comando da tua vida, da tua casa. Você pode dizer, eu estou prosperando, você pode até prosperar nesta vida, mas tem coisa que você precisa arrumar na tua vida espiritual. Talvez você está chorando, reclamando, tudo está dando errado, pode dar certo. Eu não estou aqui para dizer para você que se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar da água para o vinho, mas você vai ter um ajudador que vai ajudar você a vencer. Cristo te ama, Cristo é vida, Cristo é paz, Cristo é amor. Eu nunca vi ele perder uma batalha, ele luta, ele guerreia por nós. Ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus trabalhar na tua vida? Abre o teu coração para Deus. Deixa Deus entrar na tua vida, convide ele agora. Convide ele para entrar, para fazer morada. Abre o teu coração, diga, Deus, faça morada na minha vida, toma conta da minha vida, que a minha história seja contada pelo Senhor. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. É gostoso falar de Jesus. O que falar depois desse discurso? Aleluia, Jesus. O que falar depois desse discurso, desse chamamento? Sinceramente, não tenho o que falar. Eu assino embaixo tudo que foi falado aqui. E eu quero também, já que a gente está se encaminhando no final, glória a Deus, eu quero agradecer grandiosamente a todos os irmãos que estão aqui vendo essa live, que estão comentando, estão curtindo, estão dando coraçãozinho. Muito obrigado. Amor, são pessoas que passaram pela live aqui. Enfim, muito obrigado por cada um de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui comungando com os pastores Silvio e Clay e também com o pastor para a gente falar um pouco sobre o fim, que também pode ser um novo começo. Para você que ainda não tem Cristo, aceite, mas como o pastor Enos falou agora, para que ele possa vir fazer parte da sua vida. A live, falando de tudo, tema de escatologia e alguns subtemas que a gente abordou, vai ficando por aqui, mas eu quero aqui convidar pessoas, o pastor Silvio Clay vai ficar para ver alguém mais para participar conosco. Semana que vem, terça-feira, às 8h30 da noite, já tenho aqui algumas sugestões de temas, Silvio Clay. Por exemplo, o milênio. Temos aqui também a questão do julgamento do trono branco, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas. Tem muito assunto ainda para a gente abordar sobre escatologia. E, enfim, semana que vem eu quero aqui me comprometer com vocês. Eu estarei aqui. Quem pode estar aqui terça-feira que vem, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Glória. A partir de terça-feira que vem, a partir das 8, glória a Deus. Eu, pastor Silvio Clay, pastor Enos, falando sobre todos os temas que envolvem o arrebatamento da igreja, o destino da humanidade
conforme a vontade de Deus. Eu sou Cleiton Silva, essa é a sua live falando de tudo. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Algum recado? Eu gostaria de passar aos nossos ouvintes, você que ouviu aí, que acompanhou, que gostaria de participar conosco de um culto abençoado, onde Deus tem uma palavra ao teu coração, onde Deus vai falar através da palavra, através do testemunho, através do louvor. Você vai sair de lá com algo diferente dentro de você. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus, Missão Missionária, aqui localizada na Rua dos Minerais, número 17, bairro Nova Floresta. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Que Deus possa continuar te abençoando. E para nós não encerrar, como qualquer programa que se encerra por aí, gostaria de pedir, né? Vamos encerrar fazendo uma oração, pastor Silvio Clay. Faça uma oração abençoando o povo. Deixa eu dar o recado dele, aí logo em seguida a gente vai entender. Amém. Eu quero agradecer aos amados irmãos que estiveram conosco. Muita gente aqui agradecendo pela live, que acharam maravilhosa. Deus seja louvado. É uma série aqui que nós vamos ter falando a respeito do Apocalipse, da escatologia. Amém. Eu tenho certeza que é um tema que nos traz esperança. Que você venha estar conosco, se sentir esperançoso. Amém. Que você não venha ficar do outro lado com medo, mas que venha se sentir esperançoso, que existe algo grandioso para as nossas vidas, tá? Obrigado a você, meu irmão, que esteve conosco. Se eu falar o nome aqui, eu posso pecar, mas você que está aí nos ouvindo, muito obrigado mesmo. Depois eu vou ter o prazer de conversar aí com você nos comentários e lhe agradecer por tudo que você nos ajudou nesta noite. Amém. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Guia a gente. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer. Obrigado por essa oportunidade de estarmos falando do teu amor, da tua palavra. E queremos te apresentar, meu Deus, esses corações. Os corações angustiados, aflitos. Que nesta noite o Senhor possa entrar com esperança, com a paz em cada coração. Derramar sobre cada vida, sobre cada lar, o teu amor, as tuas bênçãos, meu Pai. Abençoa. Livra-os do homem maligno, perverso, sanguinário. Derrama da tua glória, do teu poder. Ser com cada um deles, meu Pai, abençoando e dando a vitória. Em nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Amém. E se você quiser receber uma palavra abençoada, o pastor Silvio Clay está com a agenda aberta, hein? Você viu que aí tem bagagem, tem conhecimento. Para você que é um pecador, amém. Procure o pastor Silvio Oliveira. Amém? Valeu, gente. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Glória a Deus. Paz do Senhor. Deus. Até mais. Boa noite. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.